as pessoas que têm nos acompanhado nessa live. Nós gostaríamos de começar nessa noite de uma forma diferente. Nós gostaríamos de trazer para as pessoas que estão vivendo todo esse tempo tão diferente, tão incomum, uma palavra de alguém que tem um conhecimento acadêmico na área, né? Um conhecimento científico, e não poderia ser diferente. A gente tem a oportunidade de contar aqui na nossa igreja com a presença do nosso querido irmão Dilmar, do qual nós vamos mudar o tratamento, né? Hoje ele está aqui na condição não só de irmão, mas como um doutor, como alguém que conhece e pode falar com propriedade o que estamos vivendo a nível mundial. E eu gostaria, doutor Dilmar, para que você pudesse trazer esclarecimentos às pessoas que estão nos acompanhando nessa noite, lhe fazer algumas perguntas, e eu gostaria de contar com a tua colaboração. Tudo bem? Boa noite a todos, boa noite à Igreja do Senhor. E a gente está aqui à disposição para tentar tirar algumas dúvidas que possam surgir. Ok. A primeira pergunta, doutor Dilmar, é justamente essa, né? Diante dessa epidemia, eu gostaria de saber se de fato estamos... Bom, em relação a essa pergunta é muito interessante, porque existem os dois lados, né? A pandemia, né, foi uma epidemia que surgiu na China, mas isso expandiu para o mundo todo. Hoje são mais de 160 países que já são acometidos pelo vírus, pelo coronavírus, o novo coronavírus, né, o Covid-19. Então, existe realmente uma ameaça à população, tá? Apesar de ser um vírus que tem uma baixa letalidade, ele conseguiu se expandir de uma forma muito importante por todos os continentes, por todos os países, e realmente a gente tem que estar atento. Quando a gente faz uma avaliação mais profunda do assunto, a gente observa que o mundo não estava preparado para isso. E talvez o mundo não estava preparado por uma série de situações. Dentre elas, é o individualismo de cada um, né? Muitas vezes a gente precisa tomar atitudes onde o coletivo seja mais importante que o individual, mas aí certas situações fazem com que isso não seja possível por conta do próprio individualismo de cada um. A gente observa também que o capitalismo também impera. Muitas vezes a gente esquece do bem maior das pessoas, que é a vida, e fica mais preocupado com o aspecto econômico, né? Então, e outra coisa também, o ser humano ele é muito prepotente. Ele acha que a qualquer momento ele pode resolver situações, e nem isso é possível, né? Nessa atual pandemia, tem muitas pessoas correndo atrás de pesquisas, de medicamentos, de vacina, mas isso demora vida ser grande. É uma pandemia importante que mostra, mais uma vez, quanto a gente tem que estar preocupado com o nosso bem-estar e com o bem-estar do próximo também. Eu acho que a gente tem que, cada um, tentar fazer a sua parte da melhor maneira possível. Eu também acho que as informações têm que ser precisas para não causar um quadro de pânico extremamente importante nas pessoas. Então, a gente tem que ter consciência que existe essa pandemia, que existe uma ameaça à população, mas temos que estar encorajados e conscientes do que devemos fazer. Ok. Pegando o gancho, doutor, na sua resposta, nós gostaríamos de também fazer uma outra pergunta, né? Nesse tempo é muito comum que as pessoas elas queiram dar boas notícias com relação à cura das pessoas que contraíram o coronavírus. A principal delas, a gente percebe muitas pessoas divulgando medicamentos que são eficazes no tratamento do Covid-19. A pergunta é, existe um tratamento ou medicamento que são eficazes, ou tudo que se tem divulgado por meio das redes sociais
é mito? Não, na verdade, é como eu comentei anteriormente. Na área de saúde, medicina, para você comprovar a eficiência de algum medicamento, a eficácia, você depende de vários estudos. E esses estudos, eles começam colocando essas drogas, né, essas medicações em animais, depois eles passam por protocolos para ir para seres humanos e vão avaliar se isso tem sua eficácia ou não. Então, hoje, estudos preliminares, né, que aconteceram com essa grande quantidade de pacientes na China, eles começaram a utilizar alguns medicamentos, né, nos Estados Unidos também. Hoje são mais de 200 drogas, medicamentos que estão sendo testados por conta da gravidade da situação, né? Dificilmente você consegue que uma medicação ela comece testes com humanos menos de 1, 2, 3 anos, mas nesse caso, pela gravidade, isso daí está acontecendo de uma forma muito rápida, né? Surgiu uma medicação que chama cloroquina, associada, que é uma medicação que é usada em pacientes que têm doenças autoimunes, né? É uma medicação que é usada em pacientes que têm malária, uma medicação que é utilizada há muitos anos. Então, tem estudos chineses que já comprovaram que teve eficiência em alguns pacientes, principalmente aqueles pacientes extremamente graves, que precisavam de ventilação mecânica, né, que estavam no respirador. Então, esses pacientes foram beneficiados com essa medicação. Nos Estados Unidos também estão testando essas medicações e, preliminarmente, a gente observou que, pelos estudos, obteve realmente resultados promissores, né, associados até com outras medicações. Então, a cloroquina associada com a medicação chamada azitromicina, que é um antibiótico também comumente usado para infecções respiratórias. Então, assim, nada confirmado ainda cientificamente da eficiência, de quantos por cento esses pacientes se beneficiam dessas medicações. Mas eu acredito que, realmente, quando algum estudo ele vai sendo expandido pelo mundo, como é esse, e pela gravidade do quadro, provavelmente isso vai ter efeito. A gente não sabe em quantos pacientes isso realmente vai agir de forma que dê um suporte bom para eles, mas é uma situação promissora, né? Existe também trabalhos em relação a vacinas que estão sendo produzidas, né? Mas vão ter que ser testadas, já começaram a ser testadas nos Estados Unidos também. O Brasil, o Hospital Albert Einstein também já começou o protocolo com o uso da cloroquina, também a azitromicina. Então, assim, a gente tem que estar preparado para, se necessário, utilizar essas medicações, né? Eu acredito que vamos ter necessidade de utilizar pelo nosso quadro que vai acontecer aqui no Brasil. Espero que realmente sejam eficazes e que salvem muitas vidas. Ok. E para a gente encerrar a nossa rápida entrevista, doutor, eu queria lhe fazer a última pergunta. Quais seriam as principais recomendações que você, como profissional da área de saúde, gostaria de fazer a todos aqueles que nos acompanham por essa live? Bom, eu acho assim que a gente recebeu um enorme quantidade de informações. O que eu falo que é o mais importante é que essas informações sejam filtradas, tá? Por quê? Porque quando você não consegue fazer essa separação de informações que são verdadeiras, são científicas, de informações outras, isso causa um pânico muito grande nas pessoas. Só por gerar esse pânico, as pessoas, elas diminuem seu sistema imunológico, elas ficam mais vulneráveis ao vírus, né? Elas começam a sentir várias reações, que é normal, reação de tristeza, reação de temor, reação de desânimo. E, nesse momento, o que a gente menos precisa é isso. O que a gente precisa realmente é que as pessoas estejam focadas, que cada um faça a sua tarefa da melhor forma possível, mas que não entre em pânico, né? Eu acho que receber informações confiáveis,
vai deixar as pessoas mais tranquilas, mais cientes da gravidade da situação, mas também mais comprometidas com o que podemos fazer. As recomendações são recomendações que todos já sabem: lavagem das mãos, principalmente com água e sabão. Se não tiver essa possibilidade, fazer o uso do álcool em gel, né? Você evitar aglomerações. É importante tomar algumas medidas que isolem, façam um isolamento social, e isso vai ser de fundamental importância para a propagação do vírus, né? Uma coisa muito importante que a gente hoje está levando é o que a gente chama de preocupação produtivas e não aquelas improdutivas. O que é preocupação produtiva? A consciência que a gente tem dessa pandemia e o que é que podemos fazer e soluções que podemos ter em torno de nós mesmos. Então, eu acho assim, a gente tem que cuidar um dos outros, né? A gente tem que cuidar de populações mais vulneráveis, que são populações que são pessoas mais idosas, acima de 60, 65 anos. São pessoas portadoras de doenças crônicas, diabetes, hipertensão, doenças autoimunes. Então, são pessoas que a gente tem que ter mais cuidado, proteger mais, demonstrar também o nosso amor, tudo que a gente puder fazer por essas pessoas, auxiliar para que elas não saiam de casa. Então, isso vai ser de fundamental importância para que a gente tenha êxito e consiga vencer essa batalha, porque, na verdade, é uma guerra, né? Então, a população tem que estar preparada para que ela possa estar unida, junta, né? Juntos todos, para que essa batalha seja vencida. Então, vai ser de suma importância que respeitemos também as determinações, né? A gente precisa obedecer. Em países como a Itália, o grande erro deles foi a desobediência. Quando baixou alguns decretos, os italianos não aceitaram fazer o que era recomendado. Isso daí propagou o vírus. A gente tem que ter em mente, principalmente, que 80% das pessoas contaminadas pelo vírus são contaminadas pelas pessoas que são assintomáticas, que não apresentam nenhum sintoma. Então, todas essas informações são importantes para que as pessoas tenham consciência delas e se protejam da melhor forma possível, tá? A gente pede a Deus que nos proteja a todos, e que eu tenho certeza que a gente vai vencer essa batalha. Okay? Eu quero, de todo o coração, agradecer a presença do Dr. Dilmar, que se disponibilizou a estar conosco aqui nessa live, trazendo esses esclarecimentos importantes. E fica a dica para todas as pessoas: gente, cuidado com essa propagação de notícias que você, na verdade, não sabe a veracidade delas, porque uma das coisas que me chamou muita atenção nas colocações do Dr. Dilmar é justamente que informações desencontradas elas acabam causando pânico. Então, gente, fica a dica para vocês.